Vamos para o tópico 4, o método sociológico. Então, Durkheim ele vai, através do livro As Regras do Método Sociológico, compartilhar sua visão sobre os fenômenos sociais e como eles devem ser estudados. E para isso ele nos apresenta a definição de fato social, que é muito importante dentro da perspectiva de Durkheim, que vocês vão estudar agora. Fato social é toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior ou ainda toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada e ao mesmo tempo possui uma existência própria, independente de suas manifestações individuais. O que é que a gente traz aqui nessa perspectiva de Durkheim, tá? Que é muito importante que vocês não se esqueçam. Então ele vai falar que o fato social é toda maneira de fazer, então de sentir, de pensar, de agir, fixado ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo coerção exterior, ou seja, o indivíduo se sentirá obrigado a fazer determinada coisa. Ele sentirá uma força para além dele para fazer determinada coisa, que é geral na extensão da sociedade, de uma sociedade. Então, dentro da perspectiva moral daquela sociedade, tá tudo bem essa coerção. E que ela existe independente, ela é exterior ao indivíduo, ela é independente dos indivíduos. Então, não é porque o indivíduo quer, não é algo pessoal, é porque já existe. Então, eu vou voltar no exemplo do casamento. Então, o casamento é algo que toda a sociedade reconhece como algo que pode ser feito, tá tudo bem, dentro da moralidade da sociedade. As pessoas se sentem pressionadas a se casarem, né? Então, para não se sentirem pressionadas a se casarem, elas têm que se reformular individualmente, mas socialmente a pressão vai acontecer e ela exterior ao indivíduo. Essa coisa de tem que casar, todo mundo tem que casar, ter filhos, é uma coisa que passa além do indivíduo, né? Se ele existisse ou não existisse, essa pressão existiria, tá? Então, tratar os fatos sociais como coisas, para Durkheim, é uma forma de olhar para esses fatos, considerar os fenômenos sociais em si mesmos, desligados dos sujeitos conscientes que deles têm representações. O que quer dizer? Lembra quando eu falei assim, olha, o casamento, se a pessoa achar que ela não deve casar, ela vai ter que se desconstruir sozinha, pensando, eu não acho tão importante casar e tal. Na hora que eu pensar o fato social, o casamento, eu não vou ficar pensando, mas Maria disse que não é importante para ela casar. Eu não vou pensar em Maria. Maria não importa nesse momento. Eu vou pensar o que o grosso da sociedade pensa sobre isso, né? E aí talvez eu veja que no grosso da sociedade o casamento é algo muito importante, né? O casamento é algo que deve acontecer com todos e todas as pessoas. E aí é nesse momento que o fato social deve ser visto como coisa, ou seja, fora, como objeto. Tá? Quando a gente fala assim, dentro das ciências, um objeto de análise, é porque a gente não está pensando em algo que está relacionado individualmente com alguém, mas algo que tem uma relação por si só dentro da sociedade. E aí, nesse sentido, que ele vai falar que para pensar os fatos sociais como coisas, devem estar desligados dos sujeitos conscientes. Tá? Então, é algo que vai acontecer independente do sujeito, de um indivíduo específico achar que isso é interessante ou não. Ou um grupinho pequeno achar que isso é interessante ou não. Quando, no geral de determinada sociedade, aquilo ainda é visto como algo muito importante. Então, vamos analisar um pouco o que é fenômeno social para Durkheim. Quando tentamos explicar um fenômeno social, devemos investigar separadamente a causa eficiente que o produz e a função que ele desempenha. Então, Durkheim ele vai nos dizer o seguinte, que a gente vai ter que entender a causa eficiente. Aí eu explico, no caso do casamento, qual que é a causa eficiente do casamento, né, para uma sociedade? É a relação de troca nas famílias. Então, a causa primeira, a gente pode pensar como uma relação de parentesco que é estabelecida entre instituições sociais diferentes, pensando nas famílias. Então,
Há análise dentro das ciências sociais que vai dizer, olha, quando lá atrás e nas sociedades indígenas, por exemplo, a gente pode perceber também esse tipo de... Pode-se perceber esse tipo de contrato, se fazia acordos. E na Europa também, né? Um tempo atrás, se fazia acordos para que uma filha fosse casar com um rapaz, para que houvesse uma relação direta entre aquelas famílias. Então, a causa eficiente é essa maneira de ampliar os laços dentro de uma comunidade com outras famílias, a partir da união de uma pessoa de uma família e de outra. Mas e o que produz, né? Qual que é a função? Se produz qual função? Então a função acaba se tornando também uma reprodução social, porque provavelmente daquele núcleo do casamento, daquele homem e aquela mulher de diferentes famílias que estão se casando, vão se formar uma família nova, com filhos e novas pessoas que também podem fazer parte de novos acordos entre famílias diferentes. Então, essa função e essa explicação que eu estou dando aqui de maneira rápida, a gente pode estender pensando por que se criou, por exemplo, a regra do não incesto nas sociedades, né? Porque a partir do momento que você proíbe o incesto, você obriga que haja essas trocas e esses casamentos para que amplie as relações sociais, né? Para a gente ver como que o homem selvagem já trazia uma perspectiva de pensamento tão elaborado. E aí, ao pensar aqui e analisar os fenômenos sociais, nós conseguimos entender um pouco sobre a perspectiva de Durkheim sobre essas questões. E espero que vocês estejam entendendo até aqui. E qualquer dúvida, eu vou anotando para a gente discutir nos fóruns ou através dos outros canais de comunicação.